Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Oi, tudo bem? Boa tarde. Que bom que nós estamos nos reencontrando, né? E a gente se reencontra não é por nada, não. A gente se reencontra para viver melhor. Não se desespere. Espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha. Disponha. Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse. Descanse. Descanse a sua mente, descanse as suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode. Acomode. Acomode o seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido. Confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione. Impressione. Impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia. Crie concórdia. Concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate. Trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue. Recarregue as suas forças, recarregue a sua coragem, recarregue a sua esperança e não atrapalhe. Não atrapalhe, trabalhe a sua humanidade, trabalhe as suas frustrações, trabalhe as suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore. Ore a Deus. Somente assim viveremos dias melhores. Você sabe qual é a ironia da vida? É ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para ter dinheiro e depois perder o dinheiro para ter saúde. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente, e mesmo assim não viver nem o presente nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer sem nunca ter vivido. A vida é feita dessas contradições. A vida, a palavra vida, tem uma letra V. O resto é ida. Desfrute do presente e da companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando Deus te diz: levanta-te, te presenteio com outra oportunidade de viver e de começar novamente.
Os dias bons te dão felicidade. Os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte. As provas te mantêm humano. As quedas te mantêm humilde. Mas somente Deus te mantém de pé. Então, vamos à vida! Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Que coincidência, eu recebi um e-mail de um assessor da Queiroz Galvão anteontem, pedindo para ver um encontro de aproximação com o presidente da empreiteira. Eu até perguntei o que é encontro de aproximação, não entendi bem qual a razão, fiquei sem entender o motivo. Aí ontem de manhã, a 33ª operação da Lava Jato vai atrás da Queiroz Galvão. Operação Resta Um. Eu não sei se só resta um, eu acho que ainda resta um monte, né? Por exemplo, a Queiroz Galvão está sendo apontada como doadora de 10 milhões para o senador Sérgio Guerra, quando era presidente do PSDB. Sérgio Guerra já morreu, a morte o levou, né, o dispensou de dar explicações, tal como acontece com o Eduardo Campos em relação àquele avião que ele usava. Os dois são pernambucanos, aliás. Envolvidos aí em pegar dinheiro de refinarias da Petrobras, polo petroquímico da Petrobras, inclusive a afamada Abreu e Lima de Pernambuco, inventada por Lula e por Chávez, que já tem um orçamento 10 vezes a previsão inicial, né? Houve contratos falsos para pagamento de propina, pegando o dinheiro da Petrobras, atuaram lá na CPI da Petrobras, no Senado, está preso por causa disso o ex-senador Ginhagelo, que fazia tudo para abafar, para desviar as convocações. Claro que ele não fazia sozinho. Para a campanha de Lula deu dinheiro do Caixa 2, né? CPI da Petrobras foi em 2014, só para lembrar as pessoas. Um assessor do ministro Teori Zavascki assinou um manifesto de apoio à ação que Lula moveu na ONU contra o Brasil. Bom, o assessor ontem foi exonerado, né? Ele deixaria mal se ficasse o ministro Teori Zavascki, que é relator da Lava Jato. Ele é um desembargador aposentado e é casado com a vice de Rodrigo Janot, é a vice-procuradora-geral. O nome dele é Manuel Lauro Folkman de Castilho. Pois é, a pessoa que ocupa um cargo assim no Supremo tem que esquecer suas convicções pessoais, suas preferências, né? Isso tem que ser apagado. Ele tem que ser isento, tem que ser neutro, não tem que dar palpite, né? Ele está lá num órgão do judiciário. Só a propósito dessa ação de Lula, o advogado nessa ação, Jeffrey Robertson, segundo me contaram, cobra 10 mil euros por dia, o que dá 37 mil euros por dia. Vocês já imaginaram o que é isso? Bom, e a propósito, o ministro Teori Zavascki fez uma certa crítica ao juiz Sérgio Moro a propósito de um habeas corpus pedido por André Vargas, deputado do PT, que foi vice-presidente da Câmara, aquele que levantou o punho cerrado, lembram? Pois é, mas o Supremo, julgando o habeas corpus, por unanimidade o manteve preso. Ele já está preso há 1 ano e 4 meses. E a manutenção da prisão argumenta, né, venceu o argumento de que se ele sair vai cometer novos crimes. Eu fico pensando se isso valesse para as tais audiências de custódia que estão soltando criminosos comuns, né, para voltarem ao crime, gente que tem uma lista de malfeitorias e voltam ao crime. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou, antecipando para 25 de agosto
o início do julgamento do impeachment da presidente. 25 de agosto, que data, hein? É dia do soldado e também dia da renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. Lembro muito bem. E o PT teve que fazer uma nota para dizer que não abandonou Dilma. É mais ou menos o que fazem quando dizem que o técnico está prestigiado, né? Depois que o time caiu para a segunda divisão. Só que, esquecendo da nota, o secretário nacional de formação do PT, né, falou ontem na hipótese de reivindicar uma nova eleição, já dando de barato que Dilma sai. Olimpíada. Vejam só, um ciclista coreano que nunca foi atropelado na terra dele, né? País que foi destruído completamente por uma guerra, em 1949, 50, 51, estava treinando num lugar que está sempre cheio de ciclista. Eu, enquanto estou no Rio de Janeiro, sempre vejo eles passam lá pela Globo para subir lá para a Vista Chinesa. É uma via frequentada por ciclistas, pois não é que foi atropelado o ciclista coreano de ciclismo de estrada, né? Ele é atleta da Olimpíada. Felizmente, ele provavelmente vai poder competir, né? Mas o carro ficou todo amassado, o carro que o atropelou. Ele não estava acostumado com um país semi-selvagem. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas. 12 horas e 12 minutos. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Como você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que ela reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso cidade de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 13 minutos, 12 horas e 13 minutos, é a hora certa em Rondônia. O líder do PMDB no Senado, deputado Eunício Oliveira, respondeu duramente aos ataques do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que descontrolado acionou a sua metralhadora giratória contra adversários como Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a quem chamou de assassino. Acontece foi o Tasso Gereissati que elegeu o Ciro Gomes prefeito de Fortaleza e depois governador do Ceará. Depois brigar, quando eles brigam, gente, é um negócio brabo. Eunício respondeu com uma pergunta ao ataque de Ciro Gomes na rádio do Pinambá, em Sobral, na sexta-feira. Afinal, de que vive este ladrão? O senador fez referência ao fato de o adversário não ter ocupação definida. Após fazer essa pergunta, a acusação, o próprio Eunício Oliveira disse que Ciro Gomes, a quem se refere como esse elemento, que pensa que é inimputável, e atacou. Ciro Gomes vive do dinheiro da Prefeitura de Sobral e dos 300 milhões que, segundo a revista Veja, ele e a sua quadrilha roubaram no Ministério da Integração. Eunício ressaltou ainda que Ciro Gomes é detentor de apenas 138 processos contra ele. Realmente o Ciro Gomes é um tremendo boquirroto, né? Fala arrogantemente e tal. Não vai chegar a lugar nenhum. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade.
Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce para o agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos, hora certa em Rondônia. E agora, com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhote, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. E lembramos que 999040095, eu vou repetir, 999040095 é o número do nosso WhatsApp, através do qual você se comunica com os estúdios da Rádio FM 95, aqui do Candeia do Jamari,
e também com o programa Falando a Verdade. Falando a Verdade. Eu já disse que são 12 horas, eu disse que eram 12h19, agora já mais um pouquinho, claro, acho que o relógio ia ficar esperando aqui. 12 horas e 20 minutos, não tem jeito, ele não para, ele é inclemente. Falando a Verdade. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus para revogar a prisão cautelar de um suposto integrante do primeiro comando da capital, PCC. Em decisão da última quinta-feira, dia 28, ainda no recesso do judiciário, o ministro concluiu que a prisão cautelar por longo prazo, no caso, era desnecessária, já que não há alegação de que o acusado interferiu no processo criminal. Segundo o Ministério Público do Ceará, Luiz Fabiano Ribeiro Brito é integrante do PCC e foi a Fortaleza para coordenar ataques à estrutura policial, planejando atingir batalhões, postos de vigilância, oficinas de manutenção de veículos de segurança pública, bem como atear fogo em viaturas e principalmente ceifar as vidas de um número indeterminado de policiais. Ele seria o organizador, segundo a acusação, de um ataque a um batalhão da Polícia Militar em novembro de 2015. A defesa argumentou que Brito está preso desde 15 de novembro de 2015 e que a denúncia contra ele foi recebida em 12 de janeiro. Até o momento, segundo os advogados, o acusado ainda não foi julgado. Interessante. E o presidente da Suprema Corte. Que é isso, gente? Dá uma má impressão, não dá? Porque tem aí da Lava Jato, tem gente que tem mais de um ano preso e ninguém está preocupado em dar habeas corpus para eles. Agora o cara do PCC, não, aí é muito estranho isso. Eu fico com uma impressão muito negativa. Falando a Verdade. Na coluna do Cláudio Humberto constam umas anotações muito interessantes. Ali o autor da coluna diz que petistas ilustres afirmam que o ex-presidente Lula cogita de novo sair do Brasil e pedir asilo a um país amigo. A decisão de denunciar o juiz Sérgio Moro, à ONU, faz parte da estratégia de buscar solidariedade internacional contra a perseguição das elites. A família prefere viver na Itália, onde sua mulher Marisa e os filhos já têm cidadania. Lula tenta agora estreitar relações com o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, que disse admirá-lo e o recebeu em almoço em junho do ano passado. Como sempre, fugindo da raia, Lula não passa de um covardão que não sabe ou não tem mais condições morais de enfrentar a sociedade brasileira. Milionário junto com seus filhos, agora ele quer continuar no bem bom. Quando ele e a mulher aproveitaram o poder e as oportunidades para adquirirem outra nacionalidade com a Itália, parece até que já previam o que poderia acontecer pela sua própria índole pessoal. Coincidência ou não, é para esse país que pretendem recorrer. Mais uma prova de que não querem perder os ganhos pessoais. Por analogia, toda a corja denunciada vai atrás por também estarem sendo perseguidos pelas elites. Quem diz isso é o jornalista Cláudio Humberto, na sua coluna diária. Gente, o cara bateu no lombo, bem pertinho da nuca. Quase mortal o golpe. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. E é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Antes de contratar um serviço, informe-se sobre os diversos planos comercializados e verifique aquele que melhor atende suas expectativas.
Segundo o advogado Átila Nunes, do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, as operadoras devem informar de maneira clara e precisa como funcionam os planos ofertados, minutos, quantidade de SMS disponíveis, se o serviço de internet está incluso no pacote e valor cobrado pelo uso excedente dos serviços. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas 26 minutos. 12 horas e 26 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Um manifesto em defesa da decisão do ex-presidente Lula de recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU contra o juiz Sérgio Moro ganhou aval de um assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Olha só, um assessor do ministro relator da Operação Lava Jato assinou um manifesto de apoio e de solidariedade à decisão do Lula de recorrer à ONU por estar sendo, segundo ele, objeto de perseguição das elites brasileiras. Manuel Lauro Volkmer, de Castilho, ele é assessor técnico do ministro e ocupava cargo comissionado no Supremo Tribunal Federal desde novembro de 2014. Desembargador aposentado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele também é casado com a vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco de Castilho. A assinatura do assessor de Zavascki se junta a mais de 200 que corroboram a nota direcionada ao presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski. O texto afirma que Lula é alvo das elites e a oligarquia inconformada com a ascensão da esquerda ao poder, que iniciaram uma verdadeira caçada aos petistas com apoio da grande mídia. A presidência do Supremo Tribunal informou que não tomou conhecimento do documento, mas o assessor de Zavascki ontem mesmo foi exonerado. Depois, já no final do dia, eu soube que ele mesmo pediu exoneração, mas pediu exoneração porque ele é amigo do Zavascki. E o Zavascki deu a ele, pela amizade, a oportunidade dele pedir exoneração, porque senão ele seria exonerado. Que ele ia sair, ia. Então, entre sair, mandado embora, ele preferiu pedir para sair. O juiz federal aposentado Manuel Volkmer de Castilho, que se demitiu da assessoria do velho amigo Teori Zavascki, ministro relator da Lava Jato, é conhecido pelos amigos e por sua militância de esquerda desde os movimentos estudantis. Ele se demitiu após assinar um documento de apoio ao ex-presidente Lula, principal investigado da Lava Jato. Gaúcho de Porto Alegre, ele advogou para movimentos do campo. A informação é do colunista Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder. O ex-assessor de Teori Zavascki é marido de Ela Vieco de Castilho, vice-procuradora-geral da República, braço direito de Rodrigo Janot, que está botando quente na bandidagem do Lava Jato. Castilho foi advogado do Sindicato dos Agricultores de Camaquã e Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e do projeto fundiário INCRA, em Altamira, no Pará. Ministro do Supremo Tribunal Federal conta que, por ser amigo, Teori Zavascki deu a Manuel Volkmer o direito de pedir demissão para não ser demitido. Gente, isso é triste, né? O camarada tão preparado e a cabeça cheia de coisas tão ruins. Que cegueira é essa, né? Será que é cegueira ou é falta de vontade de querer ver? Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade.
Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, Senai e EL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas 33 minutos. 12 horas e 33 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade, edição desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto de 2016. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telha de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entrega em todo o estado de Rondônia. Informações, telefones 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos é a hora certa em Rondônia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, desautorizou o presidente do Senado, Renan Calheiros, que afirmou a possibilidade de o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff ocorrer durante o final de semana. Caberá ao ministro Lewandowski, como presidente do Supremo Tribunal, presidir a sessão de julgamento. No sábado, dia 30, ele havia anunciado para o dia 29 de agosto o início do julgamento, mas Renan Calheiros afirmou ontem, terça-feira,
que seria iniciado no dia 25, uma quinta-feira ou na sexta, entrando no final de semana. Então seria quinta ou sexta-feira, entrando pelo sábado, pelo domingo, enfim. Agora, ontem à tarde, o presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, afirmou que Lewandowski descartou a possibilidade de o Senado realizar sessões do julgamento aos sábados e domingos. Aí fica um impasse, né? Quem manda no Senado é o Renan Calheiros, porque ele é o presidente. Além de ser presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso. Ou seja, ele é o presidente do Poder Legislativo. O senhor Lewandowski é o presidente do Poder Judiciário, que vai presidir uma sessão do Legislativo. E essa presença dele lá é só para garantir, vamos dizer assim, a ordem, a disciplina, etc., né? E a isenção do Congresso que vai votar isso aí. Então, eu não sei como é que vai ficar. Eu não sei se o senhor Lewandowski tem que se submeter ao calendário do Senado ou o Senado tem que se submeter ao calendário do Lewandowski. Bom, muitos dias ainda correrão até o dia 25 ou até o dia 29. E aí a gente vai saber quem pesou mais na balança. Falando a verdade. 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37 minutos é a hora certa em Rondônia. E a Faculdade de Rondônia abre as inscrições para o Veste Faro agendado. A Faro oferece os cursos de Engenharia Florestal, Direito e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos. 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia. Hora de alto papo com Boris Feldman. Você por acaso sabia que quase todas as fábricas de pneus possuem uma segunda ou uma terceira linha com uma outra marca que só os especialistas conhecem? Então, tanto a Pirelli como Michelin, Dunlop, Continental, Bridgestone tem sempre uma outra ou outras marcas para brigar no mercado de preços baixos. Então, se você entra numa loja de pneus e o vendedor te oferece uma marca que você nunca ouviu falar, mas ele diz e prova de algum jeito que aquele pneu foi fabricado pela Pirelli com uma outra marca, ou pela Goodyear, ou pela Dunlop, não se espante. Esse pneu tem qualidade e mantém um padrão mínimo de segurança. Mas que segurança e qualidade são essas se ele está sendo vendido bem mais barato? Às vezes, até em supermercado. A explicação: em primeiro lugar, a empresa não investe em marketing, publicidade, campanhas promocionais dessas marcas. Então o seu custo é bem menor. Eventualmente, mas nem sempre, qualidade e segurança são mantidas, mas a camada de borracha na banda de rodagem pode ser um pouco menor. E isso significa que esse pneu terá uma durabilidade, vai rodar uma quilometragem inferior às marcas principais. Tudo muito coerente. Você paga menos, mas também roda menos. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Eu quero mandar um abraço aqui para a Isolda, nossa ouvinte de Porto Velho, que nos mandou um zap pelo 999040095, dizendo que é nosso ouvinte de todos os dias, de todos os programas. Isolda, para você, um forte abraço. Falando a verdade. Na sessão em que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal
manteve a prisão preventiva do ex-deputado André Vargas e Luiz Argolo, condenados na Operação Lava Jato, o ministro Teori Zavascki criticou o juiz Sérgio Moro. Teori Zavascki, que é relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal, disse que alguns dos argumentos usados pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação na primeira instância, para justificar as prisões, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Olha, eu sinceramente, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico morrendo de medo de um dia ser levado às barras dos tribunais, ou do tribunal, porque num país onde o poder judiciário é composto de pessoas com ego tão à flor da pele e que ficam arrotando o seu poder, a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua sapiência, é muito difícil, gente, é muito difícil. O julgamento tem que ser feito com isenção. O cidadão não pode entrar, não pode botar o seu eu na coisa, ele tem que botar o seu conhecimento. Isso aqui é uma questão técnica. Então veja bem, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva dos ex-deputados André Vargas e Luiz Argolo. Foi o Supremo Tribunal que manteve. Quem mandou prender foi o Sérgio Moro. Aí eles recorreram. Aí o Supremo disse que era para eles continuarem presos. Aí vem o juiz, vem o ministro do Supremo, Teori Zavascki, por ter sido naturalmente voto vencido, e diz que os argumentos usados pelo juiz Sérgio Moro não têm o menor sentido. O que não tem o menor sentido é ele estar dizendo isso, fazendo parte de uma corte que disse que tem sentido. O assessor dele assina um manifesto aí a favor dos bandidos. Aí ele tem que mandar o cara embora. O que é isso, senhor? Como é o nome dele? Teori Zavascki. Eu quero manter uma grande distância do senhor. Falando a verdade. 12 horas e 43 minutos. 12 horas e 43 minutos é a hora certa em Rondônia. Meu Deus do céu, tomara que Rondônia não tenha nenhuma causa para ser julgada por este senhor. Eu já vi que ele tem algum parafuso frouxo. A jornalista Dora Kramer escreveu hoje dizendo que há 3 hipóteses para o lançamento da candidatura de Michel Temer à reeleição em 2018. Só existem 3 hipóteses, segundo Dora Kramer. Uma é bajulação, concordo com ela. A outra é falta de assunto, também concordo com ela. E outra é fogo inimigo, também concordo com ela. Porque o homem já disse que não cogita, disse que não vai ser candidato, e fica essa... Então estão querendo acabar com Sua Excelência, o presidente da República, Michel Temer. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo?
Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. Rapaz, está acontecendo um negócio que eu não estou entendendo, mas vamos chegar lá. Antes eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer os seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. Gente, é o seguinte. Com esse aparecimento das cotas, cota para índio, cota para negro, cota para não sei o quê, eu sempre achei que isso... Diz que é para combater a discriminação, mas eu acho que é uma atitude discriminatória. Eu acho que somos todos humanos, índios, pretos, brancos, amarelos, somos todos gente, somos todos humanos. O que nos diferencia um pouquinho é o saldo bancário. Olha isso.
Não, mas o fulano não entrou lá porque era preto. Mas não entrou porque era preto. Não entrou porque não era branco. Ele não entrou porque não tinha grana, que se ele tivesse ele entrava. O Pelé não entra em tudo que é lugar? Onde é que o Pelé foi discriminado? Quem já ouviu falar de discriminação do Pelé? Não é? Então não é um problema de cor de pele. Isso é a minha opinião, é a minha convicção. E tudo bem, assim como eu respeito os que pensam ao contrário, quero que os que pensam ao contrário respeitem a minha. Esse negócio das cotas é o seguinte: amanhã alguém um negro faz o vestibular na melhor faculdade do país, faz o vestibular sem entrar nas cotas, é aprovado, se forma, faz especializações e tal, se torna um excelente médico. Quando ele aparecer na sala de cirurgia ou no consultório para atender o paciente que não o conhece e vê que ele é negro, vai pensar que ele é um cotista, um daqueles que entrou pela cota. Não vai pensar que ele está ali pelos seus méritos, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento. E aí, como é que fica? Né? Bom, no outro dia em Brasília, dois irmãos tentaram entrar nas cotas. Um conseguiu passar como negro, mas o irmão dele não conseguiu. Você admite que o irmão de um negro não seja negro? Como é que pode? Porque negro não é só a cor da pele. Tem muito albino aí, pele branquinha, cabelo branquinho, mas ele é negro, albino. Então não é a cor da pele. Essa coisa tem que ser melhor estudada, melhor... Outra coisa, você vê o seguinte: o filho da sua lavadeira, que veio lá do sul do Brasil, que é loura, dos olhos azuis, que lava a roupa da sua casa, passa ferro, passa roupa, etc., que não teve oportunidade de estudar, e agora o filho dela está estudando e tudo. Se ele for fazer o vestibular, ele vai ter que fazer na dureza. Mas o filho daquele ministro do Supremo, aposentado Joaquim Barbosa, o filho dele, que é negro, vai poder entrar na cota. E o Joaquim Barbosa ganha uma baba. A remuneração dele, só a remuneração de ministro, é um negócio indiscutível. Imagina o que ele ganha mais, sobretudo agora que ele pode ser consultor, etc, etc. É justo isso? Então tem que se evitar a injustiça. Agora, o Ministério do Planejamento do governo brasileiro publicou ontem novas orientações para órgãos e entidades do governo para verificar se os candidatos que se declaram negros em concursos são verdadeiramente negros. A portaria estabelece que os editais dos concursos deverão prever os métodos de verificação da autodeclaração com a indicação de uma comissão com competência deliberativa designada para isso. Os editais também deverão informar em que momento, antes da homologação do resultado final do concurso público, será feita essa análise. Por fim, determina que nos editais esteja prevista a possibilidade de um recurso para os candidatos que não foram considerados pretos ou pardos após decisão da comissão. Gente, quer dizer, é o governo agora que vai dizer: não, você não é branco, você é preto. Ô, companheiro, chega pra lá, tu não é preto não, tu é branco, sabe? Que é isso, gente? Estão estatizando a definição de pretos, brancos, amarelos e índios. Meu Deus do céu. 12 horas e 55 minutos, hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Simone, excelência! Buenos dias, Alto do pódio! Da macacada. É isso aí, ouro olímpico das nossas vidas, majestade, guru, Colosso de Rhodes. Atleta. Triatleta. Nosso triatleta. Como é que chama? Iron Man. Iron Man.
Tenho aqui um predestinado. Ah, é? Sim. Eu encontrei um advogado pro Lula. Opa, breaking news! Boemba. Partido da Genitália Nacional, preparando suas bases para a eleição municipal deste ano, inicia uma aliança com o PT indicando o advogado de Lula. Vamos lá. Tá aqui, direto de São Paulo, o advogado Francisco Hilário Lula. Vamos combinar que a defesa do Lula vai ser hilária. Pode até ser condenado, mas a gente vai rir pra chu, né? Ó, a defesa do Lula vai ser hilária. Assim, a casa caiu, mas não é dele. E ele nunca viu, nunca encontrou e não sabe quem é esse tal de réu. Excelência, e a política, hein, Excelência? Sim, na política só tem duas coisas aqui que eu vi essa manchete assim. PT nega ter abandonado Dilma, mas admite fadiga. Tradução: saco cheio. Como é que é o diálogo do PT? Eu vou ligar pra você e você é o PT. Alô, meu filho, tô precisando da sua ajuda. Hein? A ligação tá péssima. Alô? Alô, a ligação tá péssima, eu não tô ouvindo nada. Alô, minha filha. Alô? Olha ela aí. Batei. Alô, minha filha. Alô? Não tô ouvindo nada. Eu preciso da sua ajuda. A tradução dessa manchete é saco cheio. Tô de saco cheio da véia. É isso. E tem uma charge aqui do Simanca que eu achei muito engraçada. Que é o ovo e a galinha. A galinha acabou de botar o ovo. Sim. E sabe o que o ovo disse pra galinha? Primeiramente, fora Temer. O ovo acabou de nascer. O ovo falando também, só não falou nem mamãe. Não era um pinto, não, senhor. Não, era o ovo. Primeiramente, fora Temer. Tem placa, Excelência? Sim, meu caro Boechat. Tem uma placa aqui do Carrefour. Olha, o Carrefour está anunciando uma Coca-Cola em homenagem aos australianos, só pode ser. Porque eu mandei a foto para você aí. Tá aí. É na gôndola de Coca-Cola. Oferta, Coque Koala. Coque Koala. 4 por pack, que eles já botam em inglês, né? Com 4 unidades de 25 por 23. Mas agora é Coque Koala. Nós estamos na era Austrália mesmo. Entendeu? Agora Koala. Já ornitorrinco. ferraram tanto esses australianos que agora estão homenageando. Só falta... Tem a Coque Koala. Agora falta entrar em cena o ornitorrinco, né? É o animal mais estranho que existe. Mas vai aparecer a oportunidade dele entrar em cena aí, Excelência. O presidente, eu quero saber o seguinte: vai pro Rio pra Olimpíada, presidente? Não preciso nem responder, né? Hasta amanhã, Excelência. 13 horas. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quarta-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Um abraço, boa tarde, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.